Os irmãos podem sentar. Meus queridos, é uma alegria para nós, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, mesmo com a representatividade dentro da igreja, bem pequena, né? Sei do anseio dos outros que não puderam estar aqui, mas o retorno tem sido assim em todas as igrejas, né? A gente tem conversado muito com os pastores amigos, e igrejas grandes, muito grandes, começam com pouquíssimas pessoas, e esse movimento, né, de retorno não é fácil. E nós vamos hoje, irmãos, começar uma série de mensagens muito propícia para o momento, né, que é sobre o livro de Eclesiastes, né? Nós vamos ter uma boa caminhada neste livro. É um livro que nos traz muitas lições importantes, principalmente neste tempo em que nós estamos vivendo, e na compreensão de quem é Deus diante de todas essas coisas, daquilo que valorizamos, daquilo que nós pensamos, né, daquilo que temos priorizado. E o livro de Eclesiastes, ele tem essa característica, por assim dizer, de trazer então mensagens importantes para a nossa existência, para compreendermos, né, a pessoa de Deus diante da nossa vida aqui terrena. Poderíamos hoje, irmãos, estar falando sobre alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né, o retorno. Poderíamos estar aqui falando algo sobre uma outra narrativa que tenha a ver, não é, de forma mais expressiva, né, sobre pandemia, sobre Covid, sobre tantas coisas, mas aprove ao Senhor nos direcionar para o livro de Eclesiastes, e nós vamos então transitar alguns domingos aqui à frente, até a gente vencer esse conteúdo de forma bem adequada e não cansativa, né, para que a gente possa avançar e compreender a ideia do livro. Mas, meus irmãos, a vida, ela é complicada, não é? Nós sabemos, as crianças não têm esse entendimento, mas nós que já vivemos um pouco, a gente compreende claramente, na prática, que a vida, ela é complicada, não é simplista como nós queríamos que fosse, né? Nós sempre imaginamos que as coisas serão fáceis e que a gente vai conquistar as coisas fáceis e que iremos crescer, iremos realizar isso e aquilo outro. E a vida, de fato, ela não é essa facilidade toda. Então, diante dessa afirmação e diante do panorama vivido na nossa atualidade, que nos introduziu numa condição inesperada, que foi justamente o problema de saúde a nível mundial que nos alcançou, por exemplo, né? Então, nós compreendemos e confessamos até que Deus, durante esse período que passamos isolados, Deus tem falado muito ao meu coração na perspectiva de que a igreja fosse levada a mergulhar neste livro de Eclesiastes, um livro extraordinário, e que nós vamos descobrir, não é, realmente aquilo que Salomão ele traz de expressão de uma vida debaixo do sol, por assim dizer. Esta expressão é repetida várias vezes no transcorrer do livro. Então, Eclesiastes, irmãos, é mais um livro de sabedoria, escrito pelo filho do rei Davi, né, conhecido por rei Salomão, foi o rei que veio depois, e nos mostra que esse mundo em que vivemos é um mundo quebrado, é um mundo já falido por conta do pecado. Já é um mundo que ele já está, a falência dele aconteceu no Éden, né? Nós entendemos claramente durante toda a trajetória do livro de Eclesiastes, e fazendo um apanhado geral, nós já temos esta convicção de que Salomão busca neste livro trazer isto como uma realidade, como trazer com mais detalhes para que os seus ouvintes pudessem então, por meio desta sabedoria, ter plena convicção de que nós vivemos num mundo que só não jaz no maligno, não só isso, mas é um mundo que já é falido. E, queridos amados, a grande questão é que aqueles viventes, os seres humanos que passam por aqui, porque nós nascemos e depois morremos, depois vem outros que nascem, outros que morrem, e assim a vida continua. A grande questão, um grande
ápice deste livro no entendimento humano é que nós somos levados a depositarmos a nossa confiança em algumas coisas, principalmente nas coisas materiais, dinheiro, propriedades, posses, aquilo que a gente ganha com o poder de compra. Mas também nós depositamos muito também a nossa confiança no conhecimento em que nós adquirimos no transcorrer da nossa vida, seja por academias, por cursos ou por coisas desta natureza. Nós depositamos nossa confiança também no conhecimento. Mas também nós confiamos no nosso prazer próprio. Nós queremos gozar a vida em todos os âmbitos e na busca então da realização deste prazer, que a Bíblia não diz que não é prazeroso, né, de forma alguma, mas as pessoas lutam e correm e buscam a realização das coisas que buscam aqui na terra para o seu próprio prazer e também da fama. Muitos querem ser famosos. É claro que as redes sociais, elas dão um empurrãozinho em muitas pessoas, né? Nesse tempo agora que foi muita live de tudo quanto foi gosto. Então as pessoas buscaram neste mecanismo a realização dos seus objetivos, que é a fama. A gente então, irmãos, nós vamos então buscar significativos e contentamento para a vida. Esta é a grande questão. Nós vamos então fazer valer a nossa vida aqui presente. E para isso então nós nos mergulhamos ou vamos adiante, passando por cima até de princípios e de outras coisas mais, para que os nossos objetivos sejam de fato alcançados. Aí encontramos frustração, pois tudo que está debaixo do céu, ou debaixo do sol, por melhor dizer, o texto vai nos apontar que é apenas vaidade, é apenas um vapor. E nós sabemos o que é um vapor. A nossa panela em casa, quando está com água fervente, tampadinha, que a gente destampa, sai o vapor, que dura poucos segundos, logo ele desaparece. Assim é a nossa existência sobre a terra, e nós vamos transitar justamente nesta direção. Então Cornelius Van Til, que é um teólogo reformado holandês, ele disse uma coisa interessante. Ele diz que, sobre o livro de Eclesiastes, ele fala que Eclesiastes fala que sabedoria é ver o mundo como Deus vê. Então nós vemos o mundo com que lentes? Como é que nós vemos o mundo? Será que é a forma como Deus de fato vê o mundo? Então ser sábio é a gente procurar ver o mundo como Deus vê. E esta compreensão ela é muito profunda, não é? Então nós devemos enxergar a realidade da forma que Deus diz que a realidade funciona. Então como é que nós encontramos a ideia do livro de Eclesiastes frente ao livro de Provérbios? O livro de Provérbios nos traz muitos conhecimentos e sabedorias, mas que são coisas sine qua non, ou seja, faça isso que vai ter isso, faça assim. Mas quando a gente se depara com Eclesiastes, a gente já vê uma perspectiva diferente, mais realista. Eu troco, não? E aí, o que é que Eclesiastes traz para nós como contraponto de Provérbios? É que a vida, ela é cheia de surpresas. Às vezes a gente ensina o filho, ensina no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Mas a vida nos surpreende. Às vezes ensina o menino o caminho que deve andar, a gente erra em algum detalhe que a gente nem viu. E o que acontece? Lá na frente o menino ele não vai continuar no caminho. A gente planeja tudo para dar certo, como a gente planejou a gravidez da menina que a gente perdeu. No fim deu errado. Eclesiastes ele é apontado como o livro mais mal-humorado da Bíblia. É o livro que choca a gente. É um livro que diz, mas não estava tudo certo? Estava. Quantas pessoas saem de casa achando que vai trabalhar e volta em paz e não volta nunca mais? Quantos? A vida ela é assim. A vida nos apresenta este panorama. E é assim que nós vamos então transitar no livro de Eclesiastes. E Campbell Morgan, outro comentarista, ele diz que Eclesiastes é uma confissão inspirada de fracasso e pessimismo. Pastor, que livro horrível o senhor escolheu para a gente meditar nele, não é? Mas a grande questão é que isso acontece quando Deus ele é excluído da nossa vida.
E é isso que nós mais gostamos de fazer. Nós sentimos prazer em fazer isso. Em dizer assim, Deus, fique no seu canto, fica na tua, que eu é que vou fazer. Em outras palavras, é assim que a gente faz. E aí quando a coisa está afundando, que só está o nariz lá de fora, Senhor, me ajude. Aí ele vem. Aí diz assim, rapaz, não vá sozinho não, que não dá certo não. Eclesiastes então tem essa pegada, ele traz esse conteúdo para nós, quando de fato o homem vive sob o sol e esquece da parte que está acima do sol. Aí é a grande questão. Vivemos olhando apenas abaixo do sol e não para acima ou além do sol. As coisas que estão acima, aquelas que sempre está sobre o sol, não sobre o sol. As coisas eternas e permanentes que de fato merecem todo o nosso investimento. E aí, meus queridos, Campbell Morgan ainda continua dizendo, se você quer saber o que um homem de grande privilégio, de grande aprendizado e grande sabedoria pode encontrar, leia então o registro de um homem que colocou Deus fora da consideração de sua vida real, e surgiu então o livro de Eclesiastes. Então, portanto, irmãos, como proposta de objetivo para esta série, neste tempo que nós vamos estar aqui refletindo sobre este magnífico livro, em que iremos então estar em contato direto com ele, vamos encontrar Cristo como nosso alvo, e ele nos fará viver neste mundo quebrado, olhando então para ele, para Cristo. Cristo está nas entrelinhas da narrativa, como o alvo a ser alcançado, como aquele que de fato é o merecedor de toda a nossa atenção, do nosso empenho, da nossa vida prática. Não podemos desassociar a vida prática lá fora e a vida sentado na igreja lendo a Bíblia. É uma vida só, a nossa vida ela é completa. Então, de fato, nós vamos encontrar Cristo então nessas entrelinhas, mesmo quando temos ou não uma vida de adversidade ou satisfatória, pois nele, em Cristo, está a razão da nossa vida. A razão da nossa vida não é a nossa família, a razão da nossa vida não é a namorada ou o esposo ou a noiva, não é o emprego, não é o dinheiro da poupança, não é a fama de 200 mil curtidas em pouco tempo, não é nada disso. A nossa razão de viver tem que ser e precisa ser Cristo Jesus na nossa vida. Só Ele nos dá sentido de tudo da nossa vida. E é nessa esperança que possamos então desfrutar das coisas boas da terra. Observe que Ele sendo o centro, não como um fim em si mesma. O Senhor nos abençoa com coisas? Sim, abençoa. Mas não pode ser aquilo o sentido da nossa vida, porque ela é falida. Ela é fútil, funcionará por um tempo, depois se acabará. Esse é o entendimento de Eclesiastes. Olhando então para estas coisas como dádivas dele, para nós fazermos bom uso, amá-lo, honrá-lo e ter a disposição do reino dele, não só a vida, a existência, mas com tudo aquilo que o Senhor ele tem nos dado. Então abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, nesta ocasião deste culto. Domingo próximo a gente vai já para uma outra parte, né, fazendo assim uma análise deste livro maravilhoso. Então o texto começa dizendo que é o livro de Eclesiastes ou o pregador. Então já entendemos que Eclesiastes quer dizer o pregador, não é? O servo, aquele que vai pregar, o que vai falar. Então, palavra do pregador, filho de Davi e rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasceu de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos.
Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá tornem eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há esperança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Santo Deus e Pai eterno, nos rendemos, ó Deus, à Tua soberania e à Tua presença em nosso meio. Te peço nesta hora, Senhor, que o Teu Santo Espírito atue profundamente, ó Deus, no nosso coração e na nossa mente, a fim de que possamos ter compreensão clara do texto sagrado. Queremos, ó Deus, Te encontrar, ó Pai. Queremos encontrar Jesus nas entrelinhas, ó Deus, desta narrativa que Salomão escreveu. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda e nos guarda, ó Senhor, para que esta palavra ela fique no nosso coração, o tempo que for necessário para que cada um de nós seja então necessária para o nosso crescimento. Assim nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, em determinado momento da vida do rei Salomão, ele então se dedicou a encontrar o verdadeiro significado da existência humana e descobriu o que havia de melhor na vida. Então ele era um homem, nós sabemos, um homem muito rico, era um homem abastado de tudo que você possa imaginar naquele tempo. O que muda é que lá naquele tempo não tinha internet, energia elétrica, essas coisas, que hoje a gente tem acesso a isso. Mas ele era um homem multiplamente milionário, se pudéssemos assim catalogá-lo, né? Ou dizer assim, de uma maneira bem expressiva. Era um homem rico, um homem de muitas posses. Então, dado de grande sabedoria e com uma riqueza admirável à de sua disposição, Salomão então acredita que se havia alguém plenamente habilitado para fazer esta corrida, ou para descobrir o verdadeiro sentido ou a significação da vida, então era ele mesmo que havia então estar habilitado para esta tarefa, para esta busca. Então o rei embarcou em uma aventura humana chamada Debaixo do Sol. Debaixo do Sol é uma expressão que nós vamos ver são dezenas de vezes espalhadas então no livro de Eclesiastes. Ele foi então nesta busca chamada Embaixo do Sol, a fim de investigar o bem maior da vida, sem nenhuma ajuda de Deus. E olha que interessante, que de fato ele então busca a vivência natural da vida, em busca então do significado da sua própria vida, sem a ajuda de Deus. A busca de Salomão então pelo significado da vida o levou a uma desanimadora conclusão: eis que tudo era vaidade, era correr atrás do vento. Tudo que eu fiz foi correr atrás do vento. E o que é correr atrás do vento, irmãos? A gente tem uma ideia se você soltar uma pipa, porque a pipa, o vento vai dando e vai levando, e você vai vendo o vento atingindo aquela pipa e levando ela, e você imagina correr atrás do vento. A pipa está indo embora, cortou a linha, foi voando embora e você correndo atrás. O que é correr atrás do vento? Correr atrás do vento é perder tempo. É você gastar esforços, energia do seu corpo para nada. Por que correr atrás do vento? Foi assim que então Salomão ele caracterizou a sua conclusão. Ele então descobriu que de fato essa busca era correr atrás do vento. Apesar do seu poderoso intelecto e de suas enormes riquezas, ele fracassou em encontrar o sentido da sua existência, pois o mundo e tudo que há neles não é capaz de satisfazer o coração humano. Observe que Pascal, uma certa vez, ele disse uma frase que eu acho que muitos aqui conhecem. Ele diz que há um vazio no coração humano no formato de Deus.
Então o ser humano tem um buraco dentro dele, que é no formato de Deus. Quando Deus chega nele, preenche, ele fica completo. Eu acho que alguém já deve ter ouvido isso por aí. Mas também Agostinho, ele observou, ele citou uma coisa interessante em relação a Deus. Tu nos criastes, ó Deus, para ti mesmo, e nosso coração nunca descansará, e nunca haverá repouso, quando este repouso não for em ti. Mas nós encontramos repouso em quê? O que é que a gente quer? A gente busca construir algo para o futuro, para na velhice a gente ter o que comer. Quem foi que disse a você e a mim que isso está garantido? Quem foi que disse a você, a mim e a você, que tudo que eu fizer hoje vai redundar em uma velhice confortável? Depende, se Deus quiser. Porque as coisas que a gente vive são tão fúteis e tão frágeis que tudo pode se acabar. Basta uma enfermidade grave para a gente vender casa, vender carro, vender terreno, vender tudo que a gente tem para pagar o médico e ao plano de saúde e a medicamento. E eu já vi muitos assim, acabar com tudo que tem para salvar a vida e não teve jeito. Morreu, acabou com tudo e ainda morreu. Porque esta é a realidade da vida. Esta é a realidade da vida. Então observe, queridos, que, no entanto, por que então devemos meditar em Eclesiastes? Porque Eclesiastes, ele é um livro honesto sobre as dificuldades e as adversidades da vida. Ele trata com honestidade, de forma muito clara. Mas, pastor, como é que a pessoa escreve um negócio desse aqui? Exatamente. Mas é o que a vida é, de fato e de verdade. Observe, no mundo em que nós vivemos na atualidade, o Covid-19 ceifou milhares de pessoas. E pessoas ricas e pessoas pobres. Pessoas famosas, que nós vimos aí nos noticiários, e pessoas anônimas, do anonimato. Então, uma enfermidade que assolou o mundo inteiro. E cadê as riquezas? Serviu de quê? E a gente sabe que muitos gastaram fortunas para se salvar e não teve jeito. É a vida como é ou não é? É a vida como ela é. E aí, meus amados, nós devemos então estudar Eclesiastes, porque para aprender a como essa vida funciona, eu preciso então ler ele, o que de fato então nos levará a termos um conhecimento mais aprofundado deste mundo, tendo em vista então oferecer ao Senhor a nossa própria vida como oferta, e dizer: Senhor, eu só tenho minha vida, e é a ti que pertence, e acabou. O que o Senhor me der, eu estou satisfeito. O que o Senhor não me der, eu estou satisfeito. Isso é difícil? É, mas é assim que a vida é. Observe ainda que o livro, então, ele faz as perguntas mais difíceis que nós pudéssemos, então, responder. O livro pergunta para a gente qual o sentido da vida. Se alguém perguntar a você, qual é o sentido da sua vida, o que é que você vai responder? Isso é uma pergunta muito difícil de se responder. O sentido da minha vida, qual é? Qual é o sentido da vida? Eclesiastes faz essa pergunta. Por que eu sou tão infeliz na vida? Não é difícil essa pergunta? Porque ninguém é feliz plenamente. A gente sempre tem alguma coisa a ser resolvida que nos incomoda. E por que aqui eu não sou plenamente feliz? Eu tenho saúde, eu sou bem casado, tenho filhos, tenho tudo, emprego, dinheiro, tenho tudo. Mas por que eu não sou feliz? 100%. São perguntas difíceis de serem respondidas. Porque realmente Deus então se importaria conosco? Será que nós temos plena convicção de que Deus se importa conosco? Se alguém perguntar a você, meu irmão, minha irmã, você tem plena certeza que Deus, Ele se importa com você, na sua dificuldade, na sua enfermidade, na sua impossibilidade? Então, nós encontramos essas perguntas no livro. Encontramos perguntas também como as seguintes: por que existe tanto sofrimento e tanta injustiça no mundo? Deus não é bom? Eu já ouvi isso muitas vezes. E o livro faz essas perguntas a gente. E ele ainda pergunta: vale a pena viver a vida? É uma outra pergunta. Se alguém chegasse para você no seu trabalho, de repente, dizer: vem cá, irmão, tu é crente? Sou. Vale a pena viver a vida que tu vive? Vale a pena plenamente? Então esse é o tipo de perguntas, irmãos, intelectuais, práticas, que o autor ele pretende levantar no livro de Eclesiastes.
O livro também nos ajudará a adorar o único e verdadeiro Deus, a nos rendermos na nossa impossibilidade e dizer assim: só me resta agora adorar a Deus. Só Ele que eu tenho que buscar e depositar a minha plena confiança. Apenas isso. O livro, ele nos leva a esse entendimento, a não ser que a incredulidade do nosso coração seja tamanha, a não nos rendermos aos pés de fato da cruz e compreendermos que tudo que somos e temos pertence a Ele. E Ele aumenta, Ele diminui, Ele reparte, Ele divide, Ele faz perder, Ele faz ganhar. E se a gente for buscar respostas, e eu vou lutar com os meus braços, as pernas, com a cabeça e a inteligência, para eu não perder nada, você está enganado. Se Deus quiser que perca, vai perder. Eu não vou dar testemunho da minha vida aqui, porque é tanta perda, né? Eu já perdi tantas coisas, tantas vezes, mas Deus tem nos sustentado, amém? E assim é a nossa vida. Eclesiastes, ele aponta isso. Mas observe, irmãos, que se a vida é vista a parte de Deus, ela torna-se um problema insolúvel. Nós não podemos ver a vida sem Cristo. Se formos olhar a vida, a nossa vida, e desassociá-la de Cristo, teremos um problema muito grande, que não tem como solucionar, porque de fato tudo é vaidade, e este afastamento de Deus da nossa existência nos fará estarmos irritados espiritualmente, aborrecidos espiritualmente, e isso nos levará a consequências na nossa vida até familiar. É o cara que não tem paciência para nada, é ignorante, porque ele foi ali e perdeu 10 reais, porque alguma coisa deu errado, ele se conforma, ele não se conforma, não se conforma, não se conforma. E é assim, meus irmãos, que as coisas começam então a andar. Então o design principal do livro é testar as coisas para provar quão inadequadas elas são para satisfazer os anseios mais profundos do nosso próprio coração, ou do coração humano, por assim dizer. O problema é, o mundo, além de Deus, ele pode atender às necessidades do homem? Será que o Senhor, estando ausente da nossa vida, preencherá de fato o nosso coração plenamente? Essa é a pergunta. E no versículo 1, irmãos, nós já vemos aqui um ofício honroso que Salomão adota nesta narrativa, que é a de ser pregador, não é? Quando ele diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O hebraico enfatiza então a função de Salomão como o eclesiástico, ou o convocador das multidões para poder pregar, para falar, para ensinar a comunidade da aliança, não é? Para testemunhar então acerca da glória do rei dos reis, o rei do céu, sendo ele rei da terra. E observe, irmãos, que de fato, lá em 1 Reis, no capítulo 8, por toda a narrativa daquele texto, apresenta-se então Salomão sendo este pregador, sendo este argumentador, o que ensina, o homem sábio, que nós sabemos que foi o maior sábio de todos os tempos, com exceção de Cristo, logicamente. Mas as palavras de Salomão, elas são dignas ou dirigidas ao povo de Deus. É dirigida a quem é crente, ao povo da época que servia a Deus. Não era para todo mundo, não era somente para o povo de Deus. As palavras dele então eram direcionadas a ele, a esse povo, que somente aquele povo que conhecia Deus poderia então compreender as palavras de Salomão. E nós que aqui estamos, nós temos como pressuposto algo em comum. Nós somos cristãos, servos do Senhor e que conhece pelo menos um pouco o Deus em quem nós servimos, a quem nós servimos. Então, aquilo que nós vamos falar aqui, precisamos ter um olhar espiritual de tudo aquilo que vai ser dito, e não apenas meramente materiais. Não, vamos ter esse olhar então que busca glorificar a Deus no entendimento, na reflexão daquilo que Deus ele tem para nós. Então o ofício do pregador, irmãos, tem grande responsabilidade. O pregador é boca de Deus. Esse livro foi inspirado por Deus para que então Salomão registrasse, para que a vontade de Deus fosse assim revelada na inspiração deste livro, que poderia ter sido tirado do cânon, mas ele foi mantido no cânon, está aqui na Bíblia, compilado dentro deste conjunto de 66 livros, como palavra de Deus para nós. Então há ensinamentos aqui, tendo como exemplo a figura do pregador, o rei Salomão. Então, de fato, irmãos, é uma responsabilidade grande
né? E a grande questão que eu quero trazer nesta noite também é que a mensagem é maior do que o pregador. O pregador, ele é apenas um instrumento, mas aquilo que ele prega, aquilo que ele fala é muito maior do que ele, em incalculáveis proporções. Logicamente, ele é apenas aquele que transmite para o povo eficazmente e fielmente, a fim de que cause o efeito transformador das intervenções do Espírito Santo na minha e na sua vida. E aí, queridos, com isso, nós precisamos entender que a mensagem tem essa superioridade por ser ela então inspirada por Deus, e que nós somos totalmente desprovidos de qualquer mérito, de qualquer glória, pois toda a glória é apenas ao Senhor nosso Deus. Observe que no verso 2 há de fato uma conclusão antecipada, antes do livro terminar, ou seja, o livro apenas começou e Salomão já conclui o livro. É algo interessante, uma técnica diferente que nós não costumamos ver. Geralmente o livro ele começa nas suas introduções, vai para os desenvolvimentos das ideias e no final é que conclui, como uma pregação, por exemplo. Mas Salomão ele adota uma postura diferente. No início ele já passa a régua, como diz a história, já fecha a conta. E no verso 2 ele diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É tanta vaidade que se a gente não lê direito, mistura aqui as vaidades, né? Mas isso aqui de fato é Salomão, ele dá essa introdutória, esse início já do livro, já concluindo que debaixo do céu tudo, debaixo do sol tudo é vaidade. E vaidade, irmãos, quer dizer ilusão. E quantas pessoas iludidas no mundo tem? É tudo ilusão, não passa de vapor. A vida de fato ela é transitória, ela é fútil e ela é vazia de significado para a nossa vida. Não há nada na terra que nos dê significado como humanos que somos. Mas será que isso é verdade? Sim, nós cremos que isto é a verdade. Não porque está registrado só aqui, mas se nós fôssemos agora para Tiago no capítulo 4, verso 14, lá nós vamos encontrar uma narrativa também muito interessante que denota a ideia de Eclesiastes. Quando diz lá que vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece em um pouco de tempo e depois se dissipa. É a mesma ideia. Tiago traz um texto à luz de Eclesiastes e coloca no seu livro, num versículo, o resumo então do livro de Eclesiastes. Nós somos como um vapor, apenas isso. E nos sepultamentos que a gente sempre faz às vezes, né? É um texto que a gente usa bastante, porque é um momento de reflexivo. Pessoas que pretendiam viver muitos anos, é abreviado em sua vida, e a gente começa a olhar, o que é a vida então? Deixou tudo aí, não vai levar nada. Toda briga, toda confusão, toda luta, todo suor derramado, todo choro. De que valeu? Pronto, vai viajar agora para uma terra de eternidade, que pode ser com Deus ou sem Deus, e tudo ficou. De que valeu a vida? Um vapor, uma ilusão, uma transitoriedade. O mundo, irmãos, está doente. O pecado a enfermou. O nosso mundo é um mundo doente, enfermado pelo pecado. Romanos 8:20 diz que Paulo chama-nos a atenção para o fato de que, por causa da entrada do pecado, toda a criação teve de se sujeitar à vaidade e à futilidade e inutilidade humana. O homem, na sua ganância, subjuga o mundo criado por Deus, e isso não levará a nada. É bastante significativo e curioso que o primeiro casal da existência, Adão e Eva, colocou no seu segundo filho o nome de Abel. Abel quer dizer vaidade. Abel quer dizer vapor, é o significado do nome dele. É curioso esse dado, mas observe que por tudo isso, irmãos, nós precisamos ver que o pai de Salomão disse, Davi, em Salmo 63 e o verso 3, quando diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida. Então a gente começa agora a ver a sinalização do que de fato importa. Eu preciso da graça de Deus e mais nada, porque a graça dele é melhor do que a vida. E quantos de nós estamos prontos para hoje fazer essa troca? Senhor, a minha vida, eu não quero ela para mim não, eu quero para a tua graça.
Quantos de nós estamos prontos a fazer assim? A fazer esta troca? De entender que a vida sem a graça não é nada. Não é graça de achar engraçado, não. É graça de presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. Isso aí de fato é o que faz a diferença. Mas observe ainda, irmãos, que no verso 3, qual é o sentido da vida então? No verso 3 diz: que proveito tem o homem em todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Em vista de tudo que Eclesiastes diz sobre a vaidade da vida, nós poderíamos então achar um livro deprimente, porque começa então a fazer perguntas complexas. Pastor, então a gente vai parar de trabalhar, de correr atrás? O livro não está dizendo isso, mas eu não posso colocar isso como sentido para a minha vida, porque se um acidente acontecer, se uma picadinha de um mosquito que a gente conhece picar a gente, deixa a gente de molho guardadinho em casa um bocado de dia, e o mundo não vai se acabar por conta disso. Os que andam de moto aqui, a gente ora sempre por vocês, para que Deus livre vocês de um acidente de moto, que deixe vocês sem poder andar. Porque se acontecer, e agora? A gente está com um casal amigo nosso, de tempos. O cara começou a trabalhar com 30 dias de trabalho, nem a carteira estava assinada, foi acidentado. Já fez 4 cirurgias no joelho, perto do joelho. E está em casa de molho, a esposa grávida com a barriga bem grande, já para ganhar neném. Já tem uma menina pequenininha. E eu fico observando, meu Deus, o que é a vida? A vida é fútil, a vida é isso. A vida, e agora? E como é que faz agora? Como é que resolve? A esposa desempregada e a família agora cuidando de tudo, e o rapaz sem poder andar. Essa é a vida, irmãos, que nós precisamos então responder a esta dimensão de reflexão, e entender então que o livro não é deprimente, mas o livro é de fato, aos olhos de alguns, pessimista. Mas se o pessimista ele for racional e mediano, ele vai dizer que Salomão nada mais fez do que uma análise equilibrada de uma realidade que de fato existe. E aí, meus irmãos, a ideia de que o trabalho da vida ele não é rentável, apresentada aqui como uma pergunta retórica, em que ele responde no capítulo 2 e o verso 11, lá está a resposta a essa pergunta do verso 3, quando ele diz assim: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforço para realizar, isto está no capítulo 2, verso 11, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Isso aqui, queridos, é muito forte para nós entendermos de fato isso, quando isso aqui é o sentido da nossa vida. É essa só a questão. É bem verdade que essa declaração não implica dizer que não tenhamos que trabalhar, estudar, casar, realizar os objetivos, os projetos e tudo, desenvolver, ter filhos, ter sua casa. O texto não está dizendo nada disso. Não está dizendo que você não deve organizar a sua vida dentro dos limites da sua possibilidade, mas é verdade, tudo isso entendendo que elas estão debaixo do sol. Por assim ser, tudo que a gente faz aqui, depois que a gente chega à existência e que começa a ser gerado na barriga da nossa mãe, ali começa a existência a acontecer e o sofrimento. Começa agora a sofrer, pois agora tudo que nós vamos colocar a mão e ter, e buscar e realizar, são fúteis, são frágeis, acabam com facilidade e fazer delas o nosso porto seguro é construir uma casa sobre areia. Se nós acharmos que o porto seguro é aquilo que nós temos ou fazemos, é a gente construir a nossa casa sobre areia. O vento vai dar, a chuva vai vir e ela vai abaixo, porque tudo é falível, tudo é exatamente correr atrás do nada, é viver em função da neblina ou do vapor. A frágil vida humana, irmãos, está cheia de trabalhos e fadigas. Isso é uma verdade. Nós só trabalhamos. Hoje vamos dormir, amanhã segunda-feira, não sei se o comércio vai abrir de verdade. Se abrir é o corre-corre, é a agonia, puxa para lá, puxa para cá. Vamos agora correr atrás das contas, vamos resolver as coisas, vamos atrás, vamos construir, vamos ir agora, o que foi que perdeu, o que foi que ganhou. E a nossa vida não para, e dá de noite e a gente está cansado, doido para deitar, para descansar.
E assim é a terça, é a quarta, é a vida inteira. A vida ela é cheia dessas fadigas, desses trabalhos. Mas onde nós vamos chegar com isso tudo? Onde nós queremos chegar? O ser humano, ele se desgasta como um moinho que gira continuamente e não chega a lugar nenhum. Apenas isso. Não chega em lugar nenhum. Se perguntarmos às pessoas por que trabalham tanto, por que você trabalha tanto? Provavelmente a pessoa vai responder: eu trabalho para ganhar dinheiro, é claro. Mas você vai ganhar dinheiro para quê? Para comprar alimento, para ter força para trabalhar. Mas para que você trabalha? Eu trabalho para ganhar dinheiro. E assim o círculo se fecha. E é aquela roda que nunca para. Eu trabalho para comer, como para poder, trabalho para ganhar dinheiro, para comprar comida, para ter saúde, para trabalho de novo. E é uma giratória, nunca para. Fica olhando para o ventilador da sua casa, se tem lá. A paletinha roda do mesmo canto. Fica lá a vida inteira. Assim é a vida. É a ideia então da necessidade dessa busca. E queridos, observe que se nós então observarmos o que Maquiel ele escreveu, ele diz assim: o fato fundamental sobre a existência humana não é a tragédia da morte, não é a tragédia de morrer, mas o enfado que ela enfrenta durante todo o seu tempo. Observe ainda que ele diz assim: o problema não é dor predominante, mas a falta do sentido. E as pessoas vivem hoje em busca do sentido da sua vida. Para que eu nasci? Nascer para sofrer tanto, para quê? Eu não estou entendendo por que foi que eu casei. Eu queria descobrir por que foi que eu casei. Para que ter filho? Olha só, 2, 3 meninos em casa, num tempo desse, para dar de conta. Começa agora então a busca pelo sentido da vida. Muitos entram para o alcoolismo, porque acham que na bebida eles vão afogar suas mágoas e vão ser mais felizes. Outros buscam o prazer nas drogas. Outros buscam o prazer no conhecimento. E enveredam por conhecer, estudar, uma universidade atrás da outra. Quando termina Enem de novo, outra faculdade, quando termina outra faculdade, e vai envelhecendo, estudando, e tanto conhecimento. Para quê? Esse é o sentido da ideia de Eclesiastes. Em outras palavras, é assim que a vida é quando nós contemplamos no ponto de vista meramente humano. Quando limitamos nosso olhar então para o sistema solar, sem nenhuma ideia de levantar um pouco os olhos e ver a beleza que há acima do sol. De fato, o que o texto quer dizer é olhar acima, onde o Senhor está, onde as coisas espirituais elas residem e podem então receber o nosso investimento, e nós não assim fazemos. Se tudo isso, irmãos, que nós vemos, então a vida, então ela deixará pessoas vazias e infelizes a vida inteira. E observe, queridos, se nós olharmos então para Deus como referência e temor, somos capazes de ver o sentido da vida, a beleza que é os nossos prazeres aqui com Cristo, o significado eterno de tudo que fazemos, incluindo as pequenas coisas do dia a dia. E aí, meus amados, apenas assim nós poderemos descobrir porque tudo de fato tem um significado. Então eu preciso olhar para Cristo. A vaidade, ela não tem a última palavra, diz o pregador em Eclesiastes 12, 13. Quando diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Fazendo um paralelo então, semelhantemente com o livro de Provérbios, lá no capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aqui em Eclesiastes, Salomão, ele diz que o temor de Deus não é só o início. Não é o início, mas é também o fim. É o propósito da nossa existência. E meus irmãos, certa vez, John Wesley, um grande pregador, que fazia sermões maravilhosos no seu tempo, ele então começou uma série sobre Eclesiastes também. Ele começou a redigir reflexões, pregar sobre Eclesiastes no seu tempo, né? Então em seu diário pessoal, quando ele então partiu e foi pego e foi divulgado isso, ele escreveu como foi dar início a uma série de sermões em Eclesiastes. E ele diz assim:
comecei a expor o livro de Eclesiastes. Nunca tive uma visão tão clara de seu significado e de suas belezas. Tampouco eu imaginei que suas diversas partes eram conectadas de forma tão requintadas, todas elas com o propósito de demonstrar a grande verdade de que não existe felicidade sem Deus. Não, pastor, mas eu conheço uma pessoa que o cara é top, não falta nada para ele, e ele é feliz. Não. Só é feliz quem tem Deus. Ele pode comprar o que ele quiser, mas o vazio que tem dentro dele, do tamanho, do formato de Deus, só quem preenche é Deus. Amém? E isso é um alerta para nós. Correr, cansar. Endoidar de tanto trabalhar. Morrer, se desgastar por coisas que vão enferrujar, que vão se quebrar. Que já se quebrou isso aqui. Quebrar. E no fim ficou o quê? O que temos investido então no reino de Deus, irmãos? O que temos de fato, eu não estou falando de investimento de dinheiro apenas, não. Nada disso. Investir no reino. Investir na educação dos nossos filhos de forma equilibrada, bíblica. Investir no reino no sentido do encorajamento, da disponibilidade de fazer a obra do Senhor. De dizer assim, a igreja está precisando de mim, eu preciso então servir. Entendendo que é para Deus. Entendendo que não é para mim. São essas perguntas que nós precisamos entender e buscar. Eu tenho me desgastado muito mais na vida propriamente do trabalho. Beleza. E no reino espiritual, nós estamos investindo em quê? Em quê? Nas coisas que de fato permanecerão. Eu preciso então encontrar esse equilíbrio. Eu preciso então saber de fato onde eu estou andando, o que é que de fato acontece. O que Wesley então descobriu foi a verdade transformadora. Que verdade transformadora é essa? Que devemos então orar para que Eclesiastes de fato nos ensine também que jamais encontraremos qualquer sentido verdadeiro ou felicidade duradouro se não for em Cristo Jesus. Isso tem tudo a ver, irmãos, com as nossas prioridades frente à nossa vida. E aqui eu enalteço a série de encontros que os jovens da nossa igreja estão fazendo atualmente sobre as prioridades. O que é que tem sido prioridade da nossa vida? A prioridade da nossa vida, ela vai dizer para mim que nível de espiritualidade eu tenho. Porque se a prioridade para mim é o dinheiro, então você é espiritualmente falido mesmo. Se a prioridade da nossa vida é de fato ter as coisas, e o reino de Deus, sei lá, segundo, terceiro, quarto lugar, você está vivendo em sérios apuros. Isso é para você e para mim, para nós. E aí, irmãos, no verso 4 até o verso 7, aqui é um bloco de texto, de versículos, de 4 versos, que fala sobre a eterna mesmice. Ele traz agora a ideia de coisas que rotineiramente acontecem desde que mundo é mundo. E ele começa então dizendo, geração vem, geração vai. Começa então já por aqui. Depois ele fala, depois que fala das gerações, ele fala do sol. O sol que nasce, depois se põe, depois ele vem e nasce de novo. E se põe, e nasce, e se põe, e nasce, e se põe, e nunca atrasa. É na hora certinha, não tem erro. Depois ele fala sobre o vento que vem do sul, depois vai para o norte, depois ele revolve-se e volta de novo, e aí? E fala dos rios, todo rio ele vai para o mar, e o mar nunca enche. Depois aquela água ela vai e evapora, e as nuvens vai e leva lá para a nascente de novo, despeja lá, lá vem a água de novo, para o rio de novo. Quem controla isso é Deus que faz assim. Isso é a mesmice. Então nesta porção de 4 versos, Salomão então emprega a ideia de fazer comparações de vários círculos existentes que conhecemos muito bem e não mudam o curso natural desde então. Então, para encontrar o seu argumento de que os nossos esforços não dão em nada, o pregador então ele apresenta essa lista. A gente hoje está aqui, daqui a alguns anos a gente morre, mas no dia que a gente morre tem criança nascendo. A geração ela vai uma atrás da outra.
Eu conheço muito pouco da geração do meu avô. Conheci ele e não tenho muitos detalhes da vida dele. Passou. Daqui uns dias eu vou ter meus netos. Tenho filho, vai vir neto lá na frente, eu creio em Deus. E daqui a pouco eu morri e acabou-se. E quem está lá está vivendo. E o mundo permanece do mesmo jeito. E isso é uma dura realidade. Nós vamos passar, se Cristo não vier, pelo caixão. Ou pelo crematório, como assim seja. Não tem outro destino a não ser esse. E como dizem os ditados populares, o caixão não tem gaveta. A gente não vai levar nada. E aí, meus amados, observe então que tanto para o homem que observa os fenômenos, quanto para os fenômenos em si mesmo, nada do que o homem diz, vê, ouve, pode explicar essa labuta fútil desse ciclo monótono da natureza mesmo. As folhas caem, depois a folha nasce. Aí as folhas caem e as folhas nascem. Dá fruto, depois não tem mais fruto. Daqui a pouco tem fruto de novo. E assim é o ciclo. E observe então, irmãos, que algumas perguntas se levantam. Quando então o mundo, de um lugar muito repetitivo, nada muda. Que proveito há de fato nisso? O que é que se aproveita dessa rotina que nunca para? Do que de fato nós ganhamos com isso? Com aquilo que nós esforçamos e buscamos? Observe que Jerônimo, ele falou o seguinte: o que é mais vão do que esta vaidade? Que a terra foi feita para os homens, ela permanece, mas os homens em si, os senhores da terra, de repente se dissolvem em pó. De que proveito houve? E observe então, irmãos, que nos versos 8 e 9, nós vamos encontrar aqui um descanso escravizador. Aliás, o cansaço escravizador. Quando o verso 8 e 9 diz: todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. E aqui, queridos, a vida de fato, repleta de fadigas, ela é. A linguagem humana, ela é insuficiente para descrever a monotonia e a inutilidade de tudo isso. As pessoas, elas nunca estão satisfeitas, isso é uma verdade. Preste atenção, quantas vezes a gente tem um telefone celular e com certo tempo acontece qualquer coisinha, eu vou trocar, estou abusado dele, aí troca. Daqui a pouco abusa de novo, troca de novo. Daqui a pouco troca, abusou, troca de novo, e nunca para. E é nisso que muitas empresas ganham lucros altíssimos, porque sabe da futilidade que é o desejo consumista de ter as coisas. E as pessoas trabalham em torno disso. A gente tem dificuldade de dar uma oferta, às vezes, para alguém que está precisando. Mas a gente não mede esforços para passar 12 meses no cartão de crédito pagando um celular de alta tecnologia. Que aquele anterior fazia o mesmo efeito. Não é assim que funciona? As pessoas nunca estão satisfeitas. As pessoas, elas estão sempre olhando e sempre ouvindo as coisas, atentas. Os nossos olhos nunca cansam de ver as coisas, nem os ouvidos se fecham para que a gente não ouça. Então isso vale especialmente para a nossa era da informação, por exemplo. No nosso tempo agora, a cada dia, nós vemos a procissão infinita de imagens virtuais e de coisas que a gente ouve. Então nós temos o Camcast, temos o YouTube, Snaptube, Netflix, tem tudo para a gente assistir. Sai de uma coisa, vai para outra, sai de uma coisa, vai para outra, sai de uma rede social, vai para outra. A mente chega e faz assim. E se a gente for ouvir, aí tem o iPod, tem o iPhone, com as suas parafernálias de tantas coisas, os podcasts, os iTunes, como também os MPs aí. E a gente nunca para. Sempre está querendo, contudo, mesmo após vermos, irmãos, e ouvirmos tudo, nossos olhos e ouvidos ainda não se contentam, não estão ainda satisfatoriamente realizados. Lógico, nunca se realizará, nunca se contentará. Eu tenho 10, mas eu quero agora 20. Quando eu tenho 20, não, agora eu quero 25. Não, eu tenho 25, e agora? Não, eu quero 30. Não, mas 30 não já está bom? Você começou com 10. Não, mas agora eu quero 35. E agora? Enquanto eu não chegar em 50, eu não sossego. E assim, irmãos, é a vida. Assim é colocar tudo nesta condição, longe de Deus. A gente está pouco preocupado com o que Deus acha,
com o que Deus de fato quer da nossa vida. O que Ele tem dado a gente é para a glória dEle, porque a gente veio para cá nu. A gente veio sem nada. E o que a gente tem, eu estou fazendo o quê para a glória de Deus? Nada. Eu estou agora numa corrida frenética para pegar o que Deus me deu e multiplicar por 10, por 20, por 30. Porque quando eu estiver velho, aí eu vou ter um trocadinho e um teto para ficar debaixo. Como se Deus ele fosse nos abandonar. Como se Deus tivesse se importasse muito pouco com a nossa velhice. É correr atrás do vento. É perder o tempo, é desperdiçar o tempo que Deus dá com tanta alegria, com tanto bom grado a gente. E a gente agora não sabe fazer bom uso disso. Eclesiastes traz essa reflexão para nós. E assim, irmãos, continuamos mandando mensagens, postando vídeos e fotos em várias redes sociais. E em geral, o que ganhamos com isso? Em geral, o que é que nos realiza? Que lucro nós podemos tirar de passarmos muito tempo da nossa vida agarrado com redes sociais, com coisas que nos distraem? E a gente na pandemia, quem continuou lendo a Bíblia todos os dias? Eu visitei algumas pessoas e essas perguntas eu sempre fazia. E a resposta geralmente era: pastor, eu nem peguei 4 meses. Mas estava online, de manhã a de madrugada, de manhã a de madrugada. Entende? Que as nossas intenções, elas são basicamente coisas fúteis, inúteis de significado para a nossa vida. Mas de fato, então, estas perguntas importantes, irmãos, que devemos fazer sobretudo naquilo que nós vemos e ouvimos, isso me ajuda a fazer algum tipo de progresso? Alguma coisa de fato vai mudar na minha vida daqui para frente, quando de fato eu vivo isso distante dos olhos do Senhor? Os olhos não se fartam de ver e nem os ouvidos de ouvir. Isso é uma constatação, pois na verdade Deus ele formou o ser humano de tal modo que nada nesse mundo é capaz de proporcionar satisfação duradoura, se não for Ele mesmo, a própria pessoa do Senhor nosso Deus. E nos versos 10 e o verso 11, nós podemos detectar aqui, observar que o engano da lembrança também passa. Hoje nós estamos aqui. Daqui a 20 anos, quem estará ainda aqui? Talvez alguns se esqueçam uns dos outros. Não é verdade? A pessoa mais experiente aqui, será que você, quando foi crente, lá quando você era adolescente, você lembra do seu pastor, como era? Dos cultos, das coisas, dos ensinos? A gente esquece. O seu avô, você lembra do nome dele completo? Você sabe o nome da sua avó completo? Onde eles moravam? Como era o dia a dia do seu avô, da sua avó? Até isso sai da nossa mente, a gente esquece. Se acaba, se perde no caminho, é fútil. E observe então que a pergunta ela é retórica, não é? Quando então o texto diz, nos versos 10 e 11, há alguma coisa que se possa dizer? Vê isso, é novo. É novo? Não. O povo diz assim, não, porque o mundo está acabado, o mundo ele está numa depravação completa. É porque você não leu a história do mundo ainda. Para você olhar lá para trás e ver o que Calígula fazia. Para você olhar para trás e ver o que os imperadores faziam com os crentes. O povo fica chocado porque vê alguém morrendo esfaqueado na beira da praia, pelos muçulmanos lá da vida. Aquelas cenas que a gente vê. Você já leu o livro de Naum? Lê o livro de Naum. Que o rei lá pegava os crentes e enfincavam eles em estacas. E quando eles morriam, molhava ele de azeite, querosene, sei lá, e tocava fogo à noite, para clarear o caminho até chegar lá no palácio. A gente vê isso hoje? Não, é diferente hoje. Mas a maledicência, a maldade, a ruindade, a perversidade já existe desde que o mundo é mundo. Então o que é que tem de novo? Nada. Mudou o quê? Nada, só sofisticou-se. Mas é a mesma coisa, já aconteceu antes. E aí, queridos, não mudou nada, é a mesma coisa. Já foi, já nos séculos que foram antes de nós. Já não há mais lembrança das coisas que precederam
e nas coisas que posteriormente há de vir. Também não há memória entre os que hão de vir depois delas. E observe então, irmãos, que Salomão ele conclui nesta seção de 11 versos que tudo o que o homem realiza é algo esquecido, ou seja, tudo passa até aquilo que nós éramos. Tudo passa, tudo vai passando, vai passando. Ele reconhecia a geração que vivia naquela época, e muito pouco os seus que vieram depois lembraram dele. Ou ele mesmo reconhece que não lembrava das coisas antepassadas, dos seus ancestrais. De fato, até a lembrança da gente, ela fica pelo caminho. Ele sabia que a próxima geração teria o mesmo desinteresse pelas lutas e vitórias da geração atual. A gente hoje chega na casa dos nossos pais, se eles forem mais idosos, e a gente esquece do quanto eles lutaram na vida para poder chegar onde chegou, para criar a gente, para ter comida em casa. E a gente começa a ficar, sabe o quê? Esquecido de como era antigamente, e a luta para poder comprar um pacote de fubá para fazer um cuscuz para 4 meninos em casa. Aí a gente hoje é bicudo. Não, cadê o queijo? Cadê a calabresa? Não, tem que trazer o filé, o cupim, cadê? Tá duro esse cupim, quer não, traga outro. E a gente esquece de onde a gente veio. A gente esquece do que a gente já viveu. E a gente acha que tudo ali, aquilo para trás não valeu de nada. O que vale é agora a sofisticação. Eu fico feliz quando o Ivanzinho vai lá para Pilar, para a casa do meu pai que fica por lá, que ele começa a ter um contato com as coisas simples da vida, que precisamos ter, para a gente entender como as coisas são de fato. E aí, meus irmãos, observe que tudo parecia tão inútil, não é? Para então Salomão, que trabalhou tanto, que lutou tanto, para fazer o que havia feito, e no fim das contas nada ia durar para sempre. Eu quero concluir essa reflexão hoje, chocante, né? Desanimadora, né? Pessoas aqui olhando para mim com essas máscaras, que a gente não sabe se está rindo, ou se a lágrima cai pelo canto escondidinho, a gente não sabe, né? Se estão gostando do relato de Eclesiastes ou não, não é verdade? E a gente, mas rapaz, eu vou para casa hoje arrasado, que eu pensei que eu estava abafando, e hoje eu fui abafado. Não é assim? Porque Deus tem que ter primazia na nossa vida, irmãos, amém? Não é o que a gente é, nem o que a gente faz. Se Ele não tiver a primazia, já era. Estamos perdidos, estamos num barco à deriva, sem vela, sem motor e sem leme. Lá em alto mar, que olha para os 4 cantos, só vê água salgada e sol quente. E aí, meus amados, eu queria só concluir dizendo que se tudo de fato é vaidade, é ilusão, a constatação que nós temos é que a vida ela é transitória, ela é fútil e ela é vazia de significados. Precisamos então contemplar as coisas não debaixo do sol, pois elas não têm significado duradouro. Ela tem significado momentâneo. Momentâneo. Você não tem aquilo, quando passa a ter, aí mudou o que na tua vida? Realmente não mudou nada. Compreende? Que depois a gente perde aquilo e volta a estacar zero. E agora? Pronto. De novo. É o moinho que roda. Se eu não puder ver Deus nisso, de que adianta? Qual o proveito que eu tenho? Precisamos, irmãos, estar alegres, como o apóstolo Paulo disse. Alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. E ele estava preso quando ele disse isso. Alegrai-vos, apóstolo Paulo. Alegrai-vos. O senhor está na cadeia preso, o senhor está mandando ficar alegre. Entende? É assim que funciona o significado da vida para aqueles que compreendem Deus na sua essência. Então significa então assumir um ponto de vista terreno, por ora deixando Deus de fora. Quando eu coloco Deus sentado numa cadeira, hipoteticamente falando, dizer, olha, eu não preciso do Senhor, eu vou fazer porque eu quero fazer, fique na sua, aqui eu vou fazer. Lá no fundo do coração o ser humano diz assim, quando o negócio azeda, que está tudo quebrado, Senhor, agora venha cá. E a proposta de Eclesiastes não é essa, é que eu tenho que ver a existência à luz do nosso Senhor. Eu preciso entender isso. Precisamos então olhar acima do sol
Para aqueles que descedentou a sua própria alma, sequiosa, e fartou-se de bens a nossa alma, como está em Salmo 107, verso 9. A alegria do mundo, ela é passageira, nada mais que vaidade, vaidade só. Vão é o resplendor ofuscante, vã é a prosperidade, porque prosperidade se acaba rápido demais, muito rápido. Vão é a pompa e a glória terrena, é vão, tudo passa. Quem eram os atores de Hollywood do tempo que eu era criança? Hoje estão tudo velho, passou, hoje já tem outros. Daqui a alguns anos, eles passam também, vem outro, e assim passa. Não há outro como o Senhor, nosso Senhor, Jesus Cristo, como o Senhor, nosso Deus. Não há outro nele, não há nada que nele não converja para então o significado da vida. Tem que ser ele, tem que ser centralizado nele. O que aconteceu quando nós levamos a vaidade de todas essas vaidades para os santos dos santos, na nossa vida lá dentro, e contemplamos do ponto de vista de Deus? Existe perspectiva ou uma expectativa verdadeira para nós? Eclesiastes, ele abre a possibilidade de uma perspectiva acima do sol, não abaixo, acima, que pode trazer alegria e alívio para a vida, na medida em que nós aprendemos que em tudo há um propósito, conforme Romanos 8, 28. Tudo há um propósito, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas, elas têm um propósito específico. Uma maneira de ver isso é ver a diferença que faz quando nós trazemos Deus de volta ao cenário da vida. Quando eu convido Deus para estar comigo, agora sim, as coisas têm sentido. Quando eu convido Deus agora para o meu casamento, ele passa a ter sentido. Quando eu convido Deus para o namoro, você que namora, noivo, começa a ter sentido. Quando eu trago o Senhor para os nossos projetos pessoais, aquilo começa a ter sentido. Projetos de investimento, convida Deus para dentro, porque aí vai ter sentido. Tirou Deus, está sem sentido algum, é futilidade, é destruição, é falência completa. E aí, queridos, olhar sobre o sol também nos dá uma perspectiva diferente para as nossas experiências de vida. Existe algo novo? Talvez há debaixo do sol, mas o Deus que reina sobre o sol sempre está fazendo algo. Mas de fato há uma coisa nova debaixo do sol. Há algo extraordinário que podemos considerar como novo. E isso já aconteceu com as nossas vidas, que é justamente a transformação que o Senhor fez na nossa vida. O novo coração que Ele nos deu, a nova vida em Cristo, a nova criatura que somos. E isso de fato é novo, é novidade debaixo do sol. Quando a obra de Cristo, ela então se estabelece dentro de um âmago da vida. Quando então agora eu olho para Ivan antes de Cristo e agora depois de Cristo, quem de fato era e quem de fato é agora. Quando eu olho então para os irmãos, como eram antes da conversão e como é agora depois da conversão. Isso de fato é novo. É um novo tempo na vida. É uma nova obra que se inaugurou na sua vida. É de fato algo extraordinariamente novo. E isso, irmãos, a vida cristã, ela não é o mesmo de sempre. Ela é de fato algo novo. É o Deus vivo que está sentado no trono do universo e diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele faz isso. Um dia Deus vai fazer também novos céus e nova terra. Um dia Ele fará coisas grandiosas, novas, que nós esperamos por isso. Pois Cristo veio e fez algo novo. Ele morreu na cruz para nos resgatar, para que pela sua morte a vida tivesse sentido para nós. Então viver a vida aqui sem sentido é porque nós não conhecemos ainda quem é Cristo. E isto é uma constatação. Então buscar sentido na vida só com o Senhor Jesus. Essa promessa, irmãos, nos dá esperança.
Esperança do povo de Deus, que nos capacita a perseverar na caminhada, entendendo que o novo aconteceu em nós e que nós temos agora uma vida que glorifica a Deus, ou que busca glorificar a Deus acima de todas as coisas. As dificuldades, elas existirão sempre, mas eu preciso ver nela uma oportunidade de crescimento. Foi difícil para a gente passar esses 4 meses? Foi. E para o mundo inteiro. Para uns mais, para outros menos. Mas em tudo isso, o que é que eu tenho de lição? Eu preciso então refutar as ideias humanistas. E preciso encontrar agora o que isso trouxe de significado para a minha vida. E eu concluo com 2 versos. Um está em Mateus capítulo 6, o verso 33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas elas vos serão acrescentadas. Depois o apóstolo Paulo fala em Colossenses no capítulo 3 e o verso 2: pensai nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor?